Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Me chamo Lineker Rafael e a gente vai bater um papo muito interessante aqui hoje com a nossa convidada maravilhosa. Mas antes, eu preciso falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Eu quero começar hoje pela Escola Infantil Arte Colorida, pessoal. O meu filho está estudando lá faz um mês e é muito incrível o trabalho da galera de lá. Quero mandar um abraço para a Fabiana e para toda a equipe, tá, da Escola Arte Colorida. Se você tem o seu bebezinho de 6 meses até a sua criança aí de 5, 6 anos, são bem-vindos lá, tá? É essa idade, essa média de idade, 6 meses a 6 anos. Então a Escola Arte Colorida tá aqui na descrição dessa gravação, junto com os outros patrocinadores que vocês vão ver ao decorrer desse bate-papo, tá, pessoal? Quero falar também da Império Moda Masculina, essa peça que eu estou usando maravilhosa é de lá. A Império Moda Masculina tem 2 lojas aqui na cidade, uma na Major Claudiano 2177 e a outra na Avenida Santa Cruz 2624, tá, galera? E no decorrer do bate-papo, atrás da Priscila, já vou até falar o nome dela aqui, spoiler, mega spoiler, tem umas latinhas maravilhosas que é da Feitoria da Cerveja, galera. Então, quintou, já dá pra tomar aquela de leve, tá? E a Feitoria da Cerveja tem 2 unidades aqui também na cidade, tá? E outras em volta aqui na região. E as latinhas são lindas, além da cerveja ser maravilhosa. Beleza, pessoal? Câmera aberta. Pessoal, com vocês, hoje aqui, com muito orgulho, Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, e você, Lin? Tudo bem, tá mais tranquila agora? Tô. Priscila, às vezes eu fico com vergonha, os convidados se arrumam tanto assim, eu só coloco uma camiseta e vambora. Entendeu? É, né? Priscila, a gente tem muita coisa pra conversar, mas primeiro eu queria já conversar com você sobre essa questão da energia. Você sentiu uma energia boa na hora que você entrou aqui hoje? Maravilhosa. E eu sou super de energia, né? Aham. Tudo pra mim é energia. E realmente aqui tem uma energia muito especial. É uma energia boa. Eu, assim, hoje, cada vez eu acredito mais nessa questão de energia e parece que quanto mais eu acredito, mais eu sinto, sabe? E às vezes eu entro num lugar, muita gente fala, né? Pô, eu entrei num lugar, a energia tá pesada e tal. Hoje em dia eu já meio que consigo converter essa energia, sabe? Ou ela bate em mim e volta, vamos dizer assim, sabe? O que você pensa sobre isso? É exatamente isso, né? É quando a gente já consegue fazer essa proteção interior, ela bate, ela não entra. Então você tem que estar com a sua vibração alta. O dia que você está lá triste, preocupado, nervoso, é onde a nossa vibração cai e aí sim você pode pegar um pouquinho dessa energia densa de onde você estiver. Uhum. Mas sim é possível a gente se proteger e não pegar essas energias e até transformar a energia do local. Isso Transformar é ela super em possível. ruim pra boa, Pra tipo assim. boa, Do sim. local ou Do só a local, nossa, no caso? a nossa e a do local também. Tá. E a gente tá falando de Deus, de orar de Deus ou não? Não, nós estamos falando de energia. Tudo é energia, né? Vamos Uhum. pensar lá na física quântica, vamos pensar em tudo que a gente já até estudou. E sim, temos algumas energias que a gente pode pensar, sim, na parte espiritual. Mas vamos falar aí que existe também, não associando a parte espiritual. Como, não sei, pedras e amuletos, essas coisas? Isso, as pedras, os amuletos, eles vêm trazendo uma energia, uma vibração, de acordo com a crença de cada um, né? Se pensarmos aí que cada elemento vem da natureza, então Uhum. ele é uma criação de Deus, ele vai nos trazer algum benefício. Por isso é tanto benefício uma planta, uma erva, a natureza, os cristais. Então, sim, os cristais vão trazer todo esse equilíbrio para nós. E isso a gente não está falando de religiosidade. Nós Entendi. estamos falando de energia. Esse lance, então, da galera que vive na cidade e vai pro rancho pra pisar descalço na grama, vai pra uma cachoeira, assim, é real isso? Tipo, deixar a energia ruim lá, a natureza transforma a energia ruim em boa e tal? É real, mas é tudo a intenção do nosso pensamento. Não adianta eu ir lá e continuar pensando um monte de coisas difíceis, ruins, raivas, medos, vibrando. Aquilo que eu estou vibrando é o que eu vou receber. Então, se eu estou indo lá, estou intencionando que aquela água está me limpando, se eu estou intencionando que o contato com aquela natureza está me revigorando, isso vai acontecer. Uhum. A nossa mente, ela tem um poder, assim, único e soberano sobre nós. A nossa mente pra gente muitas vezes. Entendi. Ela mesmo sabota, né? Ela nos sabota, sim. Então, tudo é a intenção do pensamento. Você pode estar lá e se tiver num ambiente com pessoas com uma vibração baixa,
que tiver talvez aí vícios, brigas, confusões, você não vai conseguir se revigorar mesmo estando nesse ambiente. A gente consegue fazer isso também, transformar essa energia com música? Muito, muito. É? A vibração da música que a gente ouve muda o nosso campo vibracional. Então, se você ouve só assim, às vezes sofrências, algumas músicas que vêm com alguns palavreados não muito legais, isso fica no seu campo e você fica vibrando aquilo. Por isso que a gente tem que, eu sempre brinco, gente, orar e vigiar. E você tem que ver o que você está comendo, o que você está ouvindo, onde você está frequentando, porque tudo isso vai interferir na nossa energia. Entendi. Mas sempre que a gente tá triste, a gente quer escutar música triste, não é? É. E aí, por quê? A gente tá vibrando a tristeza, ouve a música triste que reafirma aquela tristeza que a gente tá. E aí vai virando aquele ciclo vicioso. E o universo vai mandar para nós tudo aquilo que a gente está emanando. Então, se eu estou emanando tristeza naquele momento, ele vai falar, vamos mandar mais uma coisa para Priscila ficar um pouquinho mais triste, porque senão a gente não está fazendo o que ela está querendo. E aí ele me manda mais alguma situação. Uhum. Você já percebeu que às vezes aquele dia que você acorda e já teve um problema, acontece outro? Sim, vai emendando, né? É aquela vibração, é o que você emanou para o universo. Então o universo vai falar assim, opa, ela está querendo mais disso. Ele não entende que é porque você não está sabendo lidar com aquilo. Então, se você consegue modificar essa energia, se você consegue falar assim, não, tá bom, isso aconteceu, mas vamos lá, vamos pegar o aprendizado disso, vamos ressignificar e vamos fazer diferente. Aí ele vai te trazer coisas diferentes. O que você faz quando você acorda num dia, vamos dizer, bad, né? Que hoje a gente fala bad, tô na bad, tipo assim. O que a Priscila faz? A Priscila tem o hábito de muita respiração. Então, as respirações salvam o meu dia. É um dia que eu estou mais nervosa, é um dia que eu estou mais triste. Eu paro e pergunto se isso é meu. Primeira coisa. E eu faço algumas respirações. Como assim se isso é meu? Se esse problema é meu? Tá. Porque às vezes você pegou do seu campo. Você foi num lugar, pegou de alguém e está levando isso. Então, a primeira coisa, eu fecho os meus olhos e faço a pergunta. Isso é meu? Eu não preciso de ter resposta. O universo já vai me respondendo. E aí eu falo, se isso não é meu, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Ou seja, ainda estou ajudando meu irmão, estou ajudando quem é que deixou essa energia comigo. Se isso é meu, eu quero ressignificar. E aí eu vou fazer algumas respirações. Faço algumas respirações bem lentas e vou soltando bem devagar, porque aí você para com aquele turbilhão de pensamento e aí você consegue ficar conectado com você. Porque se você respira rápido, vai te faltar ar. Se você respira rápido, sua mente vai acelerar mais. Então, tem que ser bem lento. Então, eu uso muito isso. E uso as práticas integrativas, que como eu sou terapeuta integrativa, eu mesma me auto-aplico várias das técnicas. Eu utilizo cristais, óleos essenciais. Então, eu utilizo muito isso. Esse negócio da respiração é até bom pra não brigar com o marido, né? É ótimo. Quando mulher tá de TPM, Você tá dando umas risadas maldosas. Não tá valendo, não. Mas é assim, sabe? A gente dá aquela respirada, fala assim, deixa eu segurar, porque senão você vai falar o que você quer e o que não quer, não é? Uhum. E mulher é muito assim, né? Nós explosiva, você fala? Às vezes somos, né? Quando não temos esse autocontrole, isso pode acontecer. Entendi. Óleos essenciais, tá? Isso é um pouco... É novo. Tipo assim, não é novo. Eu sei que existe há milhares de anos, mas tipo assim, pra gente, hoje em dia, a gente tá descobrindo isso agora, né? Sim. É que vem de uns anos para cá, toda essa parte integrativa vindo contribuir para o bem-estar das pessoas. E a aromaterapia vem agora com tudo, de uns anos para cá, mais ou menos de 2006, que já foi reconhecida até pelo Ministério da Saúde, várias dessas técnicas integrativas, isso foi ganhando um pouco de força. E sim, já sabemos que você inalar aquele óleo essencial, né, a propriedade dele vai te trazer benefícios. Como também malefícios. Então, a gente tem que saber a forma de usar, quando usar, qual óleo usar. Por isso que você precisa sempre de um profissional habilitado. Mas eles ajudam muito, principalmente em casos de ansiedades, insônia, angústias, depressão, falta de foco. Tem óleos essenciais para tudo. Aí a gente entra naquele lance de... Ele funciona, mas você também tem que acreditar. Isso. Precisa juntar os dois. E fazer certo, né? Não adianta você... passar assim e falar, passei esse óleo aqui e ele já vai resolver minha vida. Não existe milagre.
Tá, em nada. E nada na vida, né? aham. Nem pra gente ir lá conseguir emagrecer o peso, a gente tem que fazer o nosso esforço, né? Uhum. Então, é assim também nas práticas integrativas. A gente tem que fazer a nossa parte. Entendi. Muito legal. Oh, de verdade, o que que uma terapeuta integrativa faz? Assim, explica pra gente melhor. Tá. Bom, a terapia integrativa, né, ela é um conjunto de técnicas que vem muito lá da medicina tradicional chinesa, que vem trazendo para nós várias possibilidades de alcançar o bem-estar, o equilíbrio. Elas, como eu sempre digo para os meus clientes, pacientes, ela não vem substituindo não vem substituindo nenhuma técnica da medicina tradicional. Ela vem vindo como um complemento para nos auxiliar nas nossas questões. Então, várias técnicas que vão equilibrar a nossa energia e trazer bem-estar, trazer um centramento e nos deixar mais leve para o dia a dia. É mais ou menos isso, deu para entender? Sim, Então, o sim. terapeuta integrativo ele vai aplicar essas técnicas com esse intuito de levar bem-estar, uma leveza, auxiliar em resoluções de conflitos, de auxiliar o cliente em ressignificar dores internas, traumas. Então, ele vem aí ajudando nisso. Interessante. Tipo assim, ó, você parece uma pessoa muito calma. Pelo menos aqui. Fala muito devagar, assim, e tal. Eu sou um cara mais sabe? Mas eu sou muito ansioso. Existe essa pessoa também, tipo, tem como eu chegar nesse nível? Ou eu sou assim e tá tudo bem também? Eu sou muito tranquila assim, mas eu sou no 220. Ah, Então tá. eu vivo me policiando para fazer as coisas com calma. Uhum. Mas essa calma, essa forma de falar é da vida toda, sabe? Acho que a gente vai adquirindo, mas eu também sou no 220. Mas sim, A gente vem conversando faz o quê? Um mês, né? um mês. Você não para nunca. Não. Fez cirurgia É. e tal. Fiz cirurgia, tô trabalhando, e tô fazendo, e tô atendendo, e é online. O médico te deu 10 dias em casa, você ficou 5. É. E voltou a trabalhar. E em casa atendendo online. Ah, Mas deu certo. aham. Então, eu também não consigo muito ficar parado. Isso a gente precisa de ver. O porquê que a gente não consegue? É para não olhar alguma dor? Eu já falei isso várias vezes aqui, que, tipo assim, eu sou muito ansioso, muito mesmo, assim. Só que eu sou muito, mas não a ponto dela começar a me prejudicar nas Tá. outras coisas, só um pouco no sono. Mas o que que eu aprendi? Tá? Serve talvez pra galera de casa ou até pra você. Eu peguei a minha ansiedade e usei ela como combustível pra adiantar as outras coisas. Que bom, você então fez disso algo bom para sua vida. Sim, assim, apanhei muito até aprender que eu consigo pegar ela e fazer uma coisa boa com ela. Tipo, hoje é quinta. As minhas coisas de sábado já estão organizadas. Mas é exatamente isso que a terapia integrativa auxilia. Você pegar aquilo de ruim que tem na sua vida e você transformar em algo bom. Para você, porque se você vibrar só naquela dor que você esteve ou no problema que você tem, você não vai sair daquilo, né? Então, maravilha. Parabéns, sensacional. Eu sofria muito, ainda sofro, mas porém menos pra dormir. Tá. Eu durmo pouco, assim. Se bem que 5, 6 horinhas de sono pra mim, sem acordar no meio da noite, eu fico zero no outro dia. Tá. O problema é que eu acordo no meio da noite, Entendi. sabe? Antes eu sofria muito mais, deitava na cama, rolava pra um lado, pro outro, olhava pro teto e tipo, meu Deus, já é 2 horas da manhã, eu não dormi, eu preciso acordar 6, 7. Então eu comecei a fazer algumas coisas mais à noite e aí de repente eu, apagava. Aí eu comecei a melhorar, sabe, resolver. Mas ainda não tá 100%. Mas é umas melhoras, entendeu? A ansiedade, a gente fala que ela é muito o excesso do futuro. É a gente estar vivendo e mais angustiado até pelo futuro do que pelo próprio presente. Como a depressão é o excesso do passado. Então, isso é muito significante. Então, talvez, para você acabar de ajustar, você só dá uma olhada nisso. Se você consegue ficar mais aqui hoje no presente. Uhum. E tem várias técnicas que podem te ajudar. E ficar muito no presente é procrastinar também. Você ficar no presente, você executa. No futuro, você ainda não consegue, porque ainda vai chegar. Uhum. Então, você fica agora. Agora, se você só planeja e não executa, aí é procrastinar. Procrastinação. Aí temos que olhar também o porquê procrastina tanto. Uhum. Então, uma coisa pode sim puxar a outra. Mas aí, por isso que eu falo, é muito... A terapia integrativa, ela vê o indivíduo como um todo. Mente, corpo, emoções, espírito, vê ele num todo. Para a gente ir na causa raiz. E não só naquilo ali que ele está representando. Porque quando ele fala, eu cheguei aqui com ansiedade, aquilo ali é só uma pontinha. Existe
turbilhão de coisas que fez ele chegar nesse ponto. Tá, para você começar a descobrir isso vai um certo tempo. Vai. Na verdade, eu falo que o terapeuta integrativo, o terapeuta holístico, ele tá ali para auxiliar na jornada de cura. A cura já está dentro de cada um. Então, a gente mostra o caminho para a pessoa se autocurar. Essas técnicas ajudam isso, mas a gente não faz a cura da pessoa. E nem, às vezes, as pessoas chegam no meu consultório e falam, graças a você, hoje eu consigo fazer isso, eu sou outra pessoa. Eu falo, não, graças a você. Já olhou no espelho e falou, muito bom, você é ótimo, você é sensacional, a cura é sua. Você se permitiu se abrir, né? Permitiu mexer ali onde dói, onde incomoda, para ter uma vida diferente. Uhum. E conforme a pessoa vai no seu consultório e tal, a gente vai falar sobre isso também, da clínica, tá? Você vai descobrindo qual a melhor maneira da pessoa encontrar aquele caminho. Seja com óleos, amuletos, não Qual sei. técnica seria melhor? Sim. Uhum. E uma coisa que é muito interessante, só chega para mim quem tem coisas em comum para eu me curar. É uma troca a cura. Então, vai chegar para mim todo mundo que está passando um desafio que eu já me curei, que eu estou me curando ou que eu ainda preciso de me curar. Tipo assim, você já tá... entendi. Você às vezes já tá pronta para aquilo, para ajudar ou a pessoa. Ou às vezes eu estou naquele caminho também. Então, é sempre um espelho. Eu vou atrair a energia dessa pessoa. Então, se a pessoa está passando ali um problema, sei lá, no relacionamento, talvez um problema que eu já tive e consegui superar. Ou talvez um problema que eu estou passando, ou talvez um problema que daqui a uns dias eu passarei. Uhum. Então, vem muito o espelho, sabe? E isso é muito interessante. Então, ser terapeuta integrativo é uma cura constante. Eu não estou curada de todas as minhas dores. Eu curo ela todos os dias nos meus atendimentos. Até porque, assim, se for ver bem, isso é muito difícil de acontecer. Da gente se curar de todas as dores possíveis. Eu ia falar que, tipo assim, só um monge, sei lá. Que a gente sempre tá com alguma coisa. Sempre tem, né? Nós temos. E, mas eu não tenho dores. Tá, mas eu julgo as pessoas? Uhum. Mas eu critico? Ou eu tenho maus pensamentos? Eu tenho inveja, outros, inveja. Não sei. Tudo isso são energias negativas que atrapalham o nosso campo, atrapalham a nossa evolução. Então, mas é impossível não ter dores, né? Não ter traumas nessa vida. É impossível. Você vai aprendendo a deixar menos pesado. Isso. Certo? E é isso que meu trabalho ajuda. Deixar menos pesado. O pessoal, assim, se a gente fosse fazer um top 3, assim, relacionamento, paz, e mais o quê? Fala aí pra gente. Top 3, financeiro. Financeiro é o primeiro? Relacionamento. O financeiro é o primeiro. Olha, relacionamento financeiro tá Eles muito... estão ali. Eu não sei nem te falar qual que é o primeiro, mas todo mundo procura ou por relacionamento ou por financeiro. Todo mundo procura porque não está feliz, porque está num profundo sofrimento. É raro as pessoas que procuram porque elas estão bem e querem ficar melhor. E aí, quando isso acontece, é maravilhoso, porque aí ela já está preparada para o que vem. Porque é para nossa evolução ter os problemas, ter as decepções, senão a gente não evolui como ser humano, né? Sim. Mas esses dois são os principais. Aí chega muito profissional, saúde também, e muito hoje também que chega a ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Muito, até em crianças. Então, assim, isso tá muito, sabe? Eu acho que com todo o estresse do nosso dia a dia, as pessoas têm ficado um pouco mais doentes nessas partes emocionais. Eu vejo que isso aí é culpa do Instagram. Também, das redes né? sociais, tá? Das redes sociais. Vou culpar só o Instagram, não. Pô, se você não tiver a cabeça no lugar ali, você fica maluco. Porque sempre o Instagram do outro, da outra, tá bonitão. As comparações, né? E eu falo, ninguém vai ficar ali postando coisa triste, não é mesmo? Muito difícil. É só se alguém estiver realmente muito deprimido. Então, gente, quantas vezes alguém não tirou uma foto e não estava no seu melhor dia? E aí vai achar que a foto do outro sempre está no ápice de felicidade, né? Então, não é um local mesmo de comparação. A gente nem deve, né, se comparar com o outro. Porque somos um ser único. Criança com depressão, ansiedade... Com muita ansiedade, síndrome do pânico, muito medo. Isso é o que eu mais atendo em criança. Caramba, nem sei se era possível. É possível. A gente pega muito dos pais, né? Mas hoje na escola, as questões de bullying e tudo assim, crianças com muito medo, medo de dormir sozinho, medo de que a mãe morra, medo disso, medo daquilo, medo de tudo. É de dar dó mesmo, assim, porque nós adultos ainda sabemos de certa forma lidar, né?
e precisamos de ajuda. Agora, eles não sabem nem expressar. E aí, mas eles também têm uma cura rápida. São muito puros, né? Então, você faz 1, 2 técnicas, eles melhoram muito bem. Uhum. Eles são muito abertos para essa cura. Mesmo não entendendo o que está acontecendo, mas eles são. E são sinceros. Sinceros. O adulto, ele manipula o negócio ali, é mais difícil você entrar, vamos dizer assim, né? A criança é sincera, ela vai falar e aí você, puxa, tipo, tá falando. E eles chegam e dão feedbacks maravilhosos que às vezes a gente esquece, né? Esse dia chegou uma menininha que ela falou assim, conversando um pouquinho com ela falou, eu tava com saudade de vir aqui e tudo. Olha, eu não roí mais as minhas unhas. Eu não lembrava que a gente tinha feito uma técnica para que ela não ficasse tão ansiosa para não roer as unhas. Uhum. E ela falou, nunca mais. E eu também não tenho mais medo de dormir no meu quarto. Ela me lembrou que a gente tinha tratado nela e ela toda feliz. Pra ela lembra, né? Pra você é muita gente. É muita gente. Aí, às vezes, eu não consigo lembrar 100% de tudo. Né? Graças a Deus que é muita gente, né? Que bom. Graças a Deus. Você falou do bullying. Qual que é a sua opinião sobre o bullying hoje em dia? Porque na minha época também tinha. Na minha também. E, tipo assim, quanto mais eu era zoado, vamos dizer assim, se bem que eu era o cara do anti... Eu não era o anti-bullying, eu era o anti-injustiça. O bullying, pra mim, era normal, assim, zoar o moleque e tal, as meninas vão zoar a outra. Eu só não gostava de injustiça, tipo, os caras valentão batendo no fraquinho, eu não gostava dessas paradas. Mas você não acha que também a gente tá um pouco fraco nessa geração nova? Sim, acho. Nós aguentávamos muito mais coisas. A gente aguentava um não, a gente tinha que resolver. Quando que a minha mãe iria no colégio resolver uma coisa minha ou na faculdade? Hoje a gente vê pais indo na faculdade brigar porque o aluno porque foi reprovado, questionar uma nota de aluno, sabe? Para mim era inadmissível. Se eu fizesse isso, eu chegar em casa, minha mãe ia me bater. E hoje você não pode bater, né? Para educar, não estou falando que sou a favor. Eu acho que cada um sabe a educação que tem que dar. Mas eu acho, sim, que na nossa época tinha bullying muito mais fortes, mas era uma época diferente, né? Anos 80, anos 90, eu não sei dos anos que você é, mas eu que sou lá dos anos 80. Eu sou do 90. Dos 90. Você vai entregar a sua idade aqui. Não vou, hein? Isso é segredo. Faz conta que é lá nos 89. Tá. Mas, assim, naquela época era muito comum. Tem um monte de adulto frustrado e traumatizado por isso. Hoje a gente tem essa noção. Mas hoje, sim, a geração de hoje não aguenta o que nós aguentamos. Na geração dos 2000 para frente, é nítido que não dão conta de passar tudo que nós passamos, né? Você está atendendo todo tipo de público? Desde criança até idoso, assim? Não é o meu foco criança, tá? Mas eu atendo, às vezes, filho de alguém que já é meu cliente. E quando alguém me procura e eu sinto, dá para eu atender. Muitas vezes uma técnica do reiki, às vezes é um bebê, alguma coisa assim, eu até faço, mas não é o meu foco. O meu foco são adultos mesmo e mais ainda mulheres. Eu tenho homens também como clientes, tenho alguns casais também, porque é diferente de você ir, né, numa terapia convencional, onde não é recomendado você atender, às vezes, casais, a não ser que a sua especialidade seja essa, mas ali, como é uma técnica terapêutica, nos dá a liberdade, eu posso aplicar o reiki numa pessoa, aplicar o reiki na outra pessoa também. Então, mas o meu foco principal são mulheres em idade adulta, senhoras e tudo. Mas eu atendo homens. Homens sempre por indicação. Às vezes alguém me indicou. Alguém de perto. Alguém de perto. Não é do nada, assim. Não. Um público mais feminino, vamos dizer. Mais feminino, isso. Tá. E você sente também, tipo, essa questão da pessoa? Tipo, eu tenho que atender aquela pessoa ali porque realmente ela tá precisando de mim, assim. Sinto. Eu sinto também quando às vezes a pessoa não tem condições e aí é um momento de eu fazer uma doação, né? Então a gente sente, tem também todo um trabalho aí social. Então tem os momentos que eu consigo fazer isso. E sinto também quando a pessoa está ali porque o marido mandou, porque a mulher mandou e ele está ali só para poder ir. E aí eu já deixo claro, eu não vou atender pelo dinheiro, eu vou atender, se você quiser, cura. E aí eu tô aqui para te ajudar nisso, senão eu não faço atendimento. É porque fica ruim, né? Não vai aparecer nenhum resultado para a pessoa, ela vai gastar o dinheiro e vai ficar insatisfeita, eu vou ficar também chateada porque ela não teve nenhum resultado e vai ser ruim para os dois. Para todo mundo. Meu trabalho ali vai estar perdido. É perigoso essa pessoa falar para outras pessoas que não virou nada. Isso exatamente. Então... E aí, hoje em dia, você tá com um consultório, tá com uma clínica, como que tá a sua vida aí?
Bom, eu hoje dou aula numa universidade, né? Então, no período da manhã eu tô lá, dedicada, gosto muito, acho que tenho uma missão de ensinar pessoas a cuidar de pessoas. E à tarde na minha clínica. À tarde, nas sextas o dia todo, e aí eu fico na minha clínica, no meu consultório. Sexta-feira você trabalha o dia todo. Dia todo. É o dia que mais deveria ser mais de boa, assim. Você pega no Às batente. vezes eu consigo tirar. Aham. Uma tarde. Uma às meia vezes- fase, fica meia Isso. fase. Mas assim, quando tem a demanda, né, eu falo que é o meu propósito de vida, eu tô a serviço. Então, se a pessoa tá precisando, eu não consigo falar não. Se eu puder, eu vou e atendo. Se eu falar não, é porque realmente eu não consigo. É, porque você já falou que não consegue ficar parada, né? É, Se não, é porque realmente não tem jeito, assim. exatamente. E eu vi que a sua clínica chama Harazen. Haracem. Harazen. Só tem um S. Isso, É, só um S. aham. Haracem. Isso, Haracem, assim, na verdade eu idealizei a clínica para ela ser uma clínica de estética, né? Eu sou enfermeira, tenho algumas especialidades e uma delas é estética. E aí, quando eu idealizei a clínica e montei, eu falei, eu vou fazer estética, eu vou sair do meu mundo aqui executivo e vou ter uma vida como empreendedora. E aí, eu comecei com a estética, mas eu só comecei a atender as terapias integrativas. E aí, eu fui entendendo que era um chamado mais forte, então, que eu precisava de começar a migrar. E aí, quando eu fiz a clínica, eu fiz com o nome de Raras, Estética e Bem-Estar. Porque eu queria que ali as pessoas se sentissem raras, únicas e que tivessem um tratamento individualizado. Quando eu passo a fazer mais as terapias integrativas, eu senti a necessidade de mudar o nome para dar mais sentido para aquilo que eu estava fazendo. Que aí foi onde veio 100. Então ficou Raras 100. Raras de raridade, de único, de individual e 100 de sentir, de sensível, de sensibilidade. Uni os dois nomes e aí ficou Rara 100. Ficou bem, bem interessante mesmo. Ficou Mas um nome todo gostoso mundo de acha que é ouvir. Rara Zen, alguma coisa assim. Foi pensado primeiro, mas aí ficou nessa ideia. Não, vamos pegar a sensibilidade e o sentir e vamos pegar a raridade, que eu quero que aqui cada pessoa se sinta único, se sinta especial e que seja raridade, né, essa pessoa, esse momento dela. E as coisas foram indo para esse caminho muito rápido. Como que foi? Muito rápido, foi assustador, foi. Eu comecei com as práticas integrativas mais ou menos em 2016. Em algumas dores que eu havia passado, eu fui fazer para eu melhorar. Né? Com um rigor muito grande da minha crença de religião, eu não me permitia me abrir para esses outros lados, mas eu sempre fui muito sensível. Qual é a religião? Sou católica. Uhum. E aí, só que tudo isso, na minha visão, eu cresci falando é pecado, isso não pode, isso não pode. Só que por algumas perdas que eu tive, eu estava em profundo sofrimento. E aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda. E aí foi onde eu fui receber um reiki pela primeira vez na minha vida. E aí eu saí de lá renovada. E eu falei, gente, mas que mal que eu estou fazendo para alguém? Se isso não é uma religião, se isso é energia, se eu estou saindo super bem, por que eu não posso? E aí começou a abrir a minha mente. Eu comecei aí meio que escondido. Porque eu falava, ninguém pode saber que eu tô indo fazer um reiki. E eu tinha super uma crença de julgamento. E aí Você foi acreditando ou não? Não eu entendi. acreditava, só que eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava indo para não me julgar. Tá. Porque Eu falava, era perigoso eles você vão- desacreditar também. Eles vão falar, como teve Eles pessoas. quem? Eles quem? Eles amigos que eram muito da igreja e tudo, e eles começaram, como eu ouvi uma vez, quem faz essas práticas nunca entrará no reino do céu. E aí aquilo ficou Pesado, muito hein? marcado. Uhum. E eu sempre, fui catequista há 11 anos, então eu tinha uma vida na igreja, né? E aí eu falei, não tô fazendo nada de errado, não tô fazendo nada pra ninguém e tá me dando um bem-estar e eu tô ficando bem. Eu vou fazer, só que eu ia quietinha. Então eu ia toda semana, fazia o reiki, até que eu tive um convite de fazer o curso de reiki. Aí eu falei, legal, vou fazer que assim eu me aplico. Não preciso de ficar indo lá sempre. Quando eu não estiver tão legal, eu me aplico. Posso aplicar nas plantinhas, no meu cachorrinho, posso aplicar nas pessoas mais próximas. Até nas plantas dá certo? Dá, Oh. a planta, nossa, ela sente tudo, viu? Ela Você sabia sente... que eu matei a irmã dessa aqui, né? não. Tadinha. Eram irmãs. Aí eu matei a irmã dela, porque a gente faz as lives, as gravações e tal. Aí tem um copinho de água. Esse cara aqui. Aí tinha gente que deixava o copinho na metade. E essa planta, ela e a irmã ficavam ali fora. Uhum. Aí eu juntava os copos e colocava água.
Entendi. Eu matei ela afogada. Afogada e com a energia de todo mundo, Aí né? o dono me deu essa aqui. Falou, já que você matou a irmã dela, toma essa aí pra você. Não, mas elas não foi na sentem. maldade. Não foi, juro. Não, eu Juro. sei, você fazia na boa vontade, mas era muito pra ela. Mas virou má vontade, né? Sem saber. Do que tá falando de planta? O reiki pra planta. Eu falei que aí o reiki você pode aplicar na planta, elas sentem muito, elas sentem a energia do espaço, elas têm plantas que nos ajudam em proteção, as plantas, a gente pode sim falar com as plantas, não é loucura, porque elas sentem, elas vão sentir a música que você tá colocando pra tocar, elas vão sentir aquela vibração ali. E aí o reiki eu pensei, então eu vou fazer, pelo menos, né, eu vou já fazer pra mim. Então eu nunca imaginei que eu fosse fazer terapia integrativa. Eu sou enfermeira, mas eu fui fazer enfermagem porque eu queria cuidar das pessoas. Então eu sempre estive nesse caminho de cuidar. E aí fiz o reiki, fiz um curso de mesa radiônica, fiz um curso de Magnify, fui fazendo cursos. E eu fui fazendo cursos, aí eu montei o meu espaço, fui mexer com a estética. Eu tinha meia caiu dúzia nesse de clientes de estética e todo mundo só me pedia. Eu falava, gente, mas como assim? Como que eu vou cobrar? Porque aí eu tinha outra crença limitante, como que eu ia cobrar, ajudar alguém. Isso, né? Como que eu ia fazer isso? Até através de muitas terapias, porque eu também faço as minhas terapias, fazendo também muitas meditações, as técnicas que eu utilizo, constelações. Aí eu fui deixando essa crença limitante, falando, não, peraí, para eu ajudar alguém, eu estou investindo também. Eu invisto em cursos, eu estou investindo num espaço e está tudo bem eu cobrar, né? Hoje é o meu trabalho. É a sua sabedoria ali para ajudar alguém. Para ajudar alguém. Tem que ser monetizado. Isso. Você manja de constelações também? Que da hora. Faço constelação. Pô, dá pra gente fazer uma outra live só falando de signo, essas coisas. Vamos fazer. Pô, adoro isso aí. Mas, pra mim faz todo sentido. Não, tudo é interligado, né? E aí, quando eu falo de constelação familiar, eu faço ela na água, eu faço ela com pessoas, que é sensacional, e faço ela com bonecos individualmente. Você ali descobre muita coisa. Ali você entende o porquê que muita coisa na sua vida trava ou repete. Ali você consegue se curar de muita coisa. A constelação é um divisor de águas. Legal demais. Eu tô um pouco em dúvida, assim, do tempo do tratamento, assim. Você tem uma média? Tipo, 3 meses e, sei lá... Pra pessoa começar, pelo menos, ter um resultado, sabe? Não, pra ter um resultado, na primeira sessão pessoa já sai melhor. São sessões de quanto tempo? Tem sessões de 50 minutos, sessões de 1h30. Então, assim, a primeira sessão sempre demora um pouquinho mais, independente se é uma técnica que vai 1h30 ou se é uma técnica que vai 50 minutos. Porque eu vou conversar, eu vou conhecer um pouco, vou contar como explica, as pessoas chegam lá com dúvidas, né? E aí eu vou fazer essa explicação. Mas geralmente 50 minutos. Eu falo que na primeira sessão você já sente um bem-estar, você já sai melhor do que você chegou lá. Só que às vezes não vai sustentar e vai curar aquilo específico que você procurou. Às vezes porque você está com uma ansiedade muito grande, às vezes porque você está com um medo muito grande ou uma dor muito grande por uma separação que foi dolorida. Aí é um processo. E aí cada um é um. Então, eu tenho pessoas que fazem semanal 1 mês e melhoram, como eu tenho pessoas que estão comigo há 1 ano e estão no processo de cura. Já melhoraram muito, só que aí melhorou isso, a gente começa a trabalhar aquilo e elas querem continuar, então o seu coração vai te falar o quanto tempo você fica. E do mesmo tanto que você ama curar e ajudar as pessoas, você já aprendeu também a dar tchau? Já. Porque uma hora a pessoa vai embora. Na terapia holística que eu aprendi isso. Porque antes, assim, poxa, não voltou mais, será que não gostou isso? Não. Aí eu entendi que enquanto eu conseguir contribuir com aquela pessoa, ela fica. E vai chegar para mim sempre pessoas que eu vou conseguir contribuir. Quando eu não puder mais contribuir com a cura daquela pessoa, é natural ela migrar e ir para outro terapeuta ou ela simplesmente não ir mais. E aí isso para mim hoje é muito leve, muito leve. É que no início você fica se questionando, será que não gostou? Será que foi legal? Sim. Será que não foi? Hoje, para mim, muito tranquilo. Eu faço o meu melhor e a pessoa vai fazer o melhor dela ali para receber. E é aquilo que nós temos para hoje. Né? Cada um fez o seu melhor. E aí a gente deixa fluir. Esses dois lances, né? A sua confiança e também se a pessoa vai seguir ou não esse caminho. É isso. Bem legal. Bom, você falou já algumas vezes aí que você é enfermeira também. Sou enfermeira, isso. Vai te incomodar, tipo assim, aconteceu alguma coisa para você ser terapeuta hoje em dia? Você passou por algum trauma? Você quer falar sobre isso? Posso, hoje é mais tranquilo. Sim, eu quis ser enfermeira porque aos meus 16 anos eu perdi um irmão de acidente, era meu único irmão.
E aí foi uma dor muito grande. E eu falei assim, nossa, eu quero ajudar a cuidar de pessoas. E aí nisso a minha mãe ficou muito depressiva, mamãe perder um filho, né? Não é o ciclo natural, né? Não, Da e vida. dizem que é a pior dor que pode se sentir, né? Eu não sou mãe, então eu não posso falar dessa dor, e graças a Deus também nunca perdi um filho e não sou mãe. Mas para quem é, sempre me fala, realmente, Pri, o filho é tudo na vida de uma mãe. Não estou falando que não é de um pai, tá? Mas dizem que a pior dor é essa mãe que gerou e tudo, o vínculo que eles têm. E aí foi muito difícil para mim ali. Então eu perdi um irmão, mas eu perdi automaticamente uma mãe naquele momento, porque eu comecei a cuidar da minha mãe. Então teve uma inversão de papéis. E nisso eu tive que ser muito forte o tempo todo para não deixá-la ficar pior do que ela já estava, E né? muito nova, né? É. E aí, e ela também era muito nova na época. Minha mãe faleceu agora recente, né, aos 59 anos, então pensa, há 25 anos atrás, que foi o falecimento do meu irmão, né? Era super jovem. Uhum. Então foi difícil para todo mundo. Aí eu resolvi fazer enfermagem e fiz enfermagem e comecei no assistencial como enfermeira de UTI neonatal, que foi minha primeira especialização, mas logo em 2 anos eu só fui para gestão. E eu amo gestão e fui fazer gestão a vida toda. Mas em 2010, aí depois em 2015 foi quando eu procurei as holísticas, foi num rompimento de um relacionamento que me causou uma dor muito grande, um relacionamento de 11 anos e não foi muito legal. E aí eu já tinha perdido um irmão, perdi o relacionamento Juntou tudo. juntou tudo. Virou um combo ruim, assim. Isso, e aí foi onde eu procurei. Ficou mais forte quando eu perdi meu pai em 2019. Aí, em 2021, eu perdi minha mãe do coração, que era a esposa do meu pai, que me criou desde 2 anos de idade, né? E, recentemente, há 1 ano, eu perdi a minha mãe biológica, que era tudo na minha vida. Uhum. Então, eu vim de um processo de muitas perdas. E se eu ficasse presa nelas, eu não estaria aqui hoje. Então, o que eu e meu coração falou? Eu preciso de ressignificar essas dores. Eu preciso de entender que eu fui abençoada pelo tempo que eu tive eles na minha vida. Que eu fui muito amada por todos eles. Não reclamar deles não estarem mais aqui. E aí eu fui conseguindo ressignificar essas dores e as terapias integrativas que foram, para mim, a base de tudo isso. Mas aí você começou a estudar antes ou depois disso? Eu não... Antes, em 2016, eu já comecei a fazer. Em 2018, eu comecei a fazer os cursos. Em 2019, eu perco meu pai, que era um vínculo muito forte. Em 2021, eu perco a minha madrasta, que era um vínculo muito forte também. Minha mãe na UTI, tava aquela coisa assim, a minha mãe biológica... Nossa, foi tudo junto ali. Foi. A cada 1 ano e meio, mais ou menos, acontecia. partiu. E aí eu senti que eu fui preparada para tudo isso. E aí eu tive muito amparo, tanto espiritual, né, quanto também das terapias integrativas, dos meus terapeutas que são maravilhosos, né? Eu tenho uma terapeuta aqui, que é a Renise, que eu tenho um carinho imenso por ela, ela dá uma terapia. Eu tenho a Vivi Quirino, que é lá de São Paulo, que me atende. Então, eu tenho eles que são referências para mim. É importante você falar que terapeuta também faz terapia. Né? Precisa. Senão a gente não dá conta. É igual os psicólogos, eles também têm que fazer, né? Terapia, eu acho. Uhum. Principalmente também, né? É. Psiquiatra também. Hoje eu já fui lá de manhã receber a minha terapia com ela. Então, tudo isso vai ajudando também nos meus processos de cura. Mais ou menos essa isso. informação é muito importante, de psicólogo ter que fazer terapia também, terapeuta também fazer terapia, porque vocês escutam uns negócios que é forte. É forte. E eu falo assim, ser terapeuta integrativo não te dá o direito de julgar, não te dá o direito de opinar, não é essa a função. Então, você ser imparcial diante de qualquer informação que você recebe num ambiente que é totalmente ético, você tem que estar bem e muito firme, porque você vai ouvir de tudo, coisas que você, em crenças, pode ser contra, como também coisas que você não faria, mas você não está para julgar, porque se a gente olhar pela parte sistêmica, não existe certo e errado, existe a escolha da alma de cada um. Então, a nossa alma escolhe seguir um caminho e nós temos que respeitar a escolha dela. Entra o profissionalismo. Exatamente, a ética, né? De não misturar as coisas. De não misturar, por mais que às vezes dá uma batida assim, mas tem que voltar. Você tem que ser imparcial ali e entender que aquele é o processo daquela pessoa. Que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela consegue, que ela fez o melhor que ela consegue, e aí tudo fica mais leve. Uhum. Nesse lance que você aconteceu, infelizmente, de ter essas tragédias do seu pai, da sua mãe e tal,
O que você acredita sobre isso? Você acredita de propósito da vida? Que eles cumpriram o propósito deles? O que a Priscila acredita nisso, nessa questão do partir, assim? Eu acredito. Eu acredito sim que todos nós temos um propósito, eu acredito que nós temos o nosso tempo. E eu acredito que as nossas almas fazem escolhas. No caso deles, eu entendi que era o tempo de cada um. Sofro do mesmo jeito, sofri do mesmo jeito, foi traumático, né? Um foi de acidente, o outro infartou almoçando comigo. Meu Deus! Então teve de todas as formas. Tá. Uma de Covid, a minha mãe recente de um problema cardíaco muito grave. Então, assim, só que foi o processo de cada um. E eu tentei salvar todos eles. Porque era o meu instinto de filha, de quase mãe deles, né? E aí, quando você se toca e fala, eu não consigo salvar eles, eu só consigo permitir que a alma deles faça uma escolha de ir, que eu fique e dê conta disso, sabe? E aí foi indo, assim. Como, às vezes, eu também me pergunto, nossa, porque é ter que ser muito resiliente. Mas, assim, hoje, às vezes as pessoas perguntam, mas você é feliz? Sou feliz, sou muito grata. Eu falo assim, que eu tenho uma gratidão no meu coração que eu acho que Deus não é melhor que uma pessoa igual ele é pra mim. Porque ele é muito bom pra mim, sabe? Ele me ampara de todas as formas. Aconteceu tudo isso, mas ele cuidou de cada detalhe. Ele me sustentou e ele me deu a força que eu precisava para cada detalhe. Então é impossível hoje eu não acreditar que tem um propósito, que tem um tempo e que era o momento deles. Uhum. E que tá tudo bem. A gratidão... Dói e eu sinto saudades. Imagina. Mas eu tô aqui firme, sei que é a energia deles e tá meu pai e minha mãe aqui dentro do meu coração. Eu sou parte deles, então não tem como eles não estarem comigo. Então isso eu levo para todo lugar que eu vou. Inclusive, na hora que eu tava vindo, eu falei para eles, olha só, vocês me ajudam lá, né? As lembranças que ficam, né? É. São as únicas coisas que ficam, vamos dizer Sim. assim. As Sim. boas lembranças e tal. É. Muito louco isso aí. O que eu ia falar, cara? Gratidão. Você Gratidão, quer o alguma coisa? poder da gratidão. É bem legal a gente falar sobre isso, Isso. porque ser grato é um superpoder, certo? Certo. Toda vez que você emana gratidão, que você se sente grato, que seja que pelo copo de água que alguém te serviu, o universo te dá multiplicado tudo na sua vida. Então, você ser grato até com as coisas ruins que já aconteceram, porque algum aprendizado você teve. Hoje eu tenho essa vida mais leve e equilibrada por tudo isso que eu passei. Talvez se eu não estivesse passando tudo isso, eu não era a Priscila que eu sou hoje. Então, eu sou grata pelas coisas da forma com que elas foram. Sou grata por cada situação que teve na minha vida e entendo que cada um fez o que deu conta. Por mais que na época possa ter me feito sofrer, por mais que em alguma situação eu me senti injustiçada. Quando sai desse momento, desse lugar de vítima, porque é outra coisa que pega todo mundo, é você ficar no vitimismo, lamentando tudo aquilo. Eu poderia estar aqui falando, eu sou uma coitada, que perdi não sei quem, que não sei o quê. Isso só vai trazer coisas negativas para a nossa vida. E a gratidão, então, quando você é grato por qualquer coisa, grato pelo dinheiro que você tem para pagar a sua conta, o dinheiro se multiplica na sua conta. Ai, Pri, mas eu não ganhei mais. Mas você vai sentir que o seu dinheiro rendeu mais. Então, quando uma pessoa chega para fazer qualquer terapia comigo, quando ela acerta, eu falo, esse dinheiro vai multiplicar para você 1 milhão de vezes mais e você depois vai me contar se ele fez falta, esse valor de investimento. E aí todos os meus clientes falam, Pri, eu nem vi pagar, não estava no meu orçamento e eu não vi pagar. E aí isso é muito mágico. Então, quando você paga algo de coração e tem gratidão por aquilo que você está recebendo, você vai ter essa retribuição. E isso é na sua vida em tudo. Aquele lance de não pagar a coisa, no chorando. caso, chorando, doída, assim, tipo, nossa, tem que pagar. Estragou, agora eu vou ter que trocar esse pneu, que saco, que merda. Pronto, já não tem gratidão. E seu carro estragou, será que não é porque você não ia sofrer um acidente e você teve um amparo espiritual? Será que você não ia sofrer um acidente se seu carro andasse um pouco mais? Então, os atrasos, eu falo que nada é por acaso. Então, se a gente conseguir ver a gratidão em tudo que a gente faz, a nossa vida se transforma. Uhum. E eu consigo ver gratidão em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu vou andando no meu carro agradecendo, eu falo, Deus, por que isso é tão bom assim para mim, né? Obrigada, Senhor, por tudo isso. Olha só, né? Eu sou perfeita, eu ando, eu falo, eu converso, eu consegui estudar, eu sou uma privilegiada que tenho estudo, tenho uma profissão, não estou desempregada. Então, eu consigo ver até naqueles dias que foram mais difíceis.
Eu acredito que tem pessoas que já têm esse lance da gratidão. Não vou dizer que são mais puros que os outros, mas tem pessoas que são assim, já são gratas desde sempre, e tem as que aprendem. Eu aprendi. Como que eu aprendi? Me comparando. Como que eu era 6 meses atrás? Eu tinha tal coisa? Ah, entendi. Eu era de tal jeito? Uhum. Eu fazia tal coisa? Eu era um cara mais chato? Cuzão? Não sei. Então, eu me comparando, cada dia eu sou mais grato, sabe? Tipo, ó, pô, há 6 meses atrás eu não tinha o celular que eu tenho hoje. Olha como que tá bom, né? Há 6 meses atrás eu não conversava do jeito que eu converso hoje. Então, eu vou aprendendo a ser grato cada vez mais me comparando. Foi o que eu usei pra melhorar. Perfeito, que bom, Entendeu? né? Que bom. Tem gente que já vem mesmo com essa questão de gratidão. Mas que bom que você é grato. Você é grato por cada coisa que você conquista. E eu falo muito às vezes, né? Eu falo assim, você já parou para agradecer hoje uma simples coisa que um dia foi seu sonho? Porque eu ter a clínica hoje foi um dia meu sonho. Sabe? Foi um dia assim, um sonho. E hoje ela é muito mais que meu sonho. Uhum. Eu poder trabalhar com isso é muito mais do que um dia eu imaginei e desejei. Então, por isso que eu falo, nossa, é muito mais do que eu desejei. Então, eu sou muito grata. E às vezes é uma pequena coisa, né? Às vezes é você conseguir vir de carro para o trabalho. Quantas vezes que a gente era adolescente falava, eu quero ter um carro assim, né? E que bom que temos essas oportunidades, né? Somos privilegiados pela nossa saúde, pelas pessoas que a gente ama e pelo que a gente tem também. Todo dia que eu entro nesse estúdio aqui, eu sou grato por isso. Tipo, todo dia eu agradeço. Então, tipo, e olha, né? Que lindo, obrigado, Deus, por me proporcionar tudo isso aqui, sabe? E deve ser algo que você ama fazer. Eu amo fazer isso aqui. Isso para você nem é um trabalho. Não. É como eu me sinto lá. Uhum. E aí, no início, eu achava que eu estava cobrando. Como é que eu vou cobrar uma coisa que para mim nem é difícil fazer? Mas é aí que tá, né? O prazer do trabalho, né? Isso pra mim é o sucesso. É. Esse pra mim é o E sucesso. sim. Você monetizar com uma coisa que você ama fazer. Isso. Pra mim é o E sucesso. que não te cansa, né? Não. É. Pra mim, isso aqui é o gol no jogo, entendeu? Sim. Tipo, ter chamado você, ter conversado com você, feito a montagem e tudo mais, organizado pauta e tudo lá. É tipo, treinar, ter o campo, ter o time, ter o técnico. Agora, esse bate-papo é a parte do gol, Aham. entendeu? É a o melhor ápice, né? parte. Aham. Isso. Sim. E até o bastidor você faz com alegria e prazer. Sim. É o que eu... Porque você tá tipo, preparando o processo. aquele A momento, partir do momento que a pessoa entra por aquela porta ali, a gente fecha ela, é tudo isso aqui. O antes, o bate-papo e o after, que a gente brinca, né? Sim. Então, eu tento passar essa energia boa que você tá sentindo, Aham. E esse é bate-papo gostoso, assim, pra pessoa se sentir em casa, pô. Vai falando aí, a gente vai conversando. Tanto que eu até te falei, a gente vai conversar. Não é Perfeito. uma entrevista. Então, nem sei pra onde a gente vai daqui a pouco. A gente pode falar de outra coisa depois. E isso eu acho que é o que deixa a gente confortável. Porque fala uma entrevista, a gente fala, nossa, uma entrevista, o que ele vai querer saber, né? Aham. E aí, quando é um bate-papo, fica mais informal e fica mais leve. Eu falo que tudo que é leve é o que é pra ficar na nossa vida. Então, quando a pessoa pergunta, pô, do que você vai falar comigo? Isso é difícil de responder, porque nem eu sei. Entendi. Entendeu? A gente eu acho vai... que eu te fiz alguma pergunta assim, Foi. né? Mas a maioria das pessoas fazem, sabe? Mas o podcast, o bate-papo aqui, no meu caso, é como a gente estivesse se encontrado na calçada ali. A gente começou a conversar e, Fluiu passou e uma foi. hora e meia, a gente conversou de várias coisas, Aham, entendeu? Então, essa é a ideia do Dialetou, aham. caso. E que bom que você tá tranquilo aí, Não, tá agora em eu paz. fiquei. Nada que um reiki antes não tenha ajudado também. E Você o seu fez com acolhimento? você ou você fez na terapia cedo? Que Não, você de falou? manhã eu fiz na terapia barras. Eu com a minha terapeuta. Isso, Aham. fiz barra de axis. Então já me deixou mais. Caramba, você tava tensa de verdade, hein? Não, mas era o meu dia de ir. Era meu dia. Ah. Então deu tudo certo, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente fica também, né? Passar um pouquinho pro outro aquilo que a gente acredita, né? E fazer com que o outro entenda é algo que às vezes dá um pouquinho aí dessa ansiedade, mas logo passou. Chegar aqui e ser acolhida por vocês foi muito importante para eu manter essa calma. Uhum. Esse lance do acolhimento é uma coisa, vamos dizer assim, a mais, né? Acolher uma pessoa. Sim. É uma coisa que... É uma palavra que é mais do que acolher. Tipo, o acolhimento, o negócio de trazer a pessoa pra perto, escutar os problemas dela, sabe? É uma coisa de alma mesmo, certo? Sim, sim. E eu falo assim, que quando você acolhe o outro, né? Você também se acolhe.
Então, você fazer isso é algo que troca uma energia maravilhosa entre as duas pessoas. Uhum. Então, é bom para as duas partes, né? É muito bom. Porque quando fala assim, eu vou pra terapia porque lá ela me ajuda. Aham. É totalmente diferente de falar, ela me acolhe. Exatamente, Vou lá, né, fazer um acolhimento, né? Vamos lá, vamos cuidar um pouquinho de você. Então, é diferente, né? Esse cuidado. E a gente precisa de ser cuidado, né? Porque hoje em dia a gente cuida tanto de tudo e de todo mundo e às vezes a gente deixa um tempo tão escasso pra gente. Eu escuto isso milhares de vezes, né? assim. Tipo, mães, no caso, assim. Se eu vou ver na minha cabeça, a primeira coisa, mães, assim. A mãe cuida de todo mundo, menos dela. É uma pergunta que eu faço sempre para os meus clientes. O que você faz para você? Só para você. E às vezes eu escuto, eu faço a unha uma vez na semana ou a cada 15 dias. Pouco. Quase nada. Nada. Então, assim, não faz uma atividade física, não vai numa terapia, seja convencional com psicólogo, com terapeuta, seja na parte de práticas integrativas, seja cuidar da pele, seja ter um tempo para você fazer uma massagem. Ficar com as amigas, né? sei lá, fofocar. Isso. Não, sabe? 99% não consegue fazer nada para si mesmo. É raro. Aí quando começa a se olhar, porque dói olhar, né? E dói, aí, quando você começa a fazer alguma questionar, coisa pra você, né? Então, dói olhar. E aí, quando incomoda, a gente não quer mexer. Uma vez eu vi um vídeo da caixinha do nada, sabe? Pô, isso aí faz todo sentido pro homem. Tem hora que a gente não quer fazer nada. Vai engasgar com a água aí. A gente só quer ficar olhando pra parede, tipo, não quer fazer nada, velho. Durante 20 minutos, eu quero sentar e ficar só olhando pra parede. Vocês têm mais essa facilidade, né? Nós, mulheres, somos meio que já multitarefas. A gente tá aqui pensando o que tem que fazer ali e ali. Vocês conseguem, né? Ficar aqui nesse mundinho, nesse momento. Focar em uma coisa? É. Isso vem lá das cavernas? Eu acho que vem da necessidade da mulher cuidar mesmo. Dela, né? Só que a gente precisa de ser cuidada. E hoje em dia, os papéis invertidos entre casais, de onde a mulher está sendo mais provedora e cuidando de mais coisa, e o homem não fazendo o papel dele como provedor e cuidador ali, que remete muito da época das cavernas, da mulher ficar lá e o homem sair para caçar e trazer. Hoje tem invertido muito esses papéis. E aí tem impactado muito nos relacionamentos. Mas sim, eu acho que vem lá daquelas épocas, sim. Né? Mas vocês conseguem focar ali e ficar, e a gente às vezes está ali, já está escutando de cá, já está fazendo ali, né? Cuidando de várias coisas, né? A base, assim, é a mulher e o cara é aquele cara que sustenta, né? Geralmente não tô sendo machista. Não é uma regra. Não é uma regra. Tá. E quando eu falo sustenta, tá tudo certo dividir as contas, tá tudo certo. Mas eu falo naquela questão de cuidar mesmo, sabe? De cuidar, de deixar aquela mulher se sentir protegida. De deixar aquela mulher se sentir assim, poxa, eu tenho um provedor em casa, né? E ficar tudo mais leve para ela. Então, eu acredito muito ainda nessa relação, tá? Eu também acredito. Eu também acredito que o homem, ele é aquele cara que... É bem o lance de sair para caçar. Ele sai para caçar no mundo, resolve as coisas e chega em casa. E ele tem o aparato da mulher também, que a mulher... cuida da família, que cuida de tudo. E hoje as mulheres trabalham e têm a necessidade de trabalhar, né? Eu também levanto cedo, trabalho o dia inteiro, chego à noite também. E que hoje em dia a nossa vida faz com que isso aconteça. Mas nós não podemos deixar eles fazerem o papel deles de tomar conta de algumas coisas que são mais masculinas, né? Para não inverter ali papéis energeticamente. E também a mulher também não pode querer fazer tudo. Então, assim, às vezes ele vai trocar uma lâmpada, você consegue, deixa ele trocar a lâmpada, né? Ele é o provedor da casa. Deixa ele trocar a resistência do chuveiro. Isso, né? Deixa ele trocar uma tomada, deixa ele fazer essas coisas. Isso, porque isso ele se sente também, é importante para ele. Se ele não consegue, ele providencia quem vai lá fazer isso. Ele tem que se sentir assim, poxa, eu comando também aqui, né? Porque hoje nós mulheres temos muito essa liderança, temos muito essa autonomia, mas isso não pode ser num ponto que ultrapasse o papel masculino ali da relação. Uma das coisas que eu recebo muito é o desequilíbrio em todo mundo do feminino com o masculino. Quando eu falo desequilíbrio do feminino e do masculino, é da energia interna. Então, mulheres fazendo muitas coisas que são da energia masculina e esquecendo o seu feminino, e homens fazendo, às vezes, muitas coisas que é da energia feminina e deixando a sua energia masculina, que é ali de ser o provedor. E aí isso vai dar uma desarmonia no relacionamento. Se não deu agora, vai dar depois de 2 anos, 3, 4, 5, mas vai dar. Isso a gente tá falando do relacionamento desde o início, desde a parte da cantada, vamos dizer assim,
até a parte que o namoro já tá sólido. Tem esse lance de... pô, Da conquista? tipo assim, no caso antes era o homem que chamava pra sair. Não tô dizendo que isso também é regra, Aham, tá? sim. Mas antes o cara que chamava pra sair, ele que levava no carro, ele que pagava a conta, vamos dizer assim. Uhum. Hoje tá um negócio, às vezes, tá até invertido, né? A mulher dá cantada, a mulher busca o cara. Assim, faz tempo que eu não tô sabendo, né, da Tá. vida aí na balada. Aham. Mas, assim, isso que eu falei da energia não é muito isso daí, não. Mas se isso for exagero, eu entendo que também vai trazer uma desarmonia, sim. Eu falo mais assim, ó. Eu vou falar por mim, né? Eu trocava a lâmpada, sabe assim, eu mesma abria a porta do carro, eu mesma dava conta de tudo, eu comprava, eu fazia tudo. Quando Super independente. super independente. Essa super independência nossa, às vezes, impede de chegar um companheiro de valor e esse companheiro fazer algo para nós. Porque já está tão no automático, né? Então, a nossa independência atrapalha um pouco. E aí, o porquê que eu não posso deixar ele trocar a lâmpada? O porquê que eu não posso deixar que ele carregue as compras? Entende? Coisas mesmo assim sutis, né? E a mulher, para ela ficar muito no feminino, é cuidar de si também, de ter o seu momento, de cuidar tanto da sua aparência física quanto do seu emocional. Então, essa questão de desequilíbrio de energia feminina e masculina vem muito também aí com energia de pai e mãe. Se a gente pensar que nós somos feitos das duas energias, então elas precisam de estar em equilíbrio para a gente estar em equilíbrio. Se eu tenho muito excesso da feminina e pouca da masculina, vai me faltar um pouco, talvez, aí de iniciativas. Se eu tenho só da masculina e pouca feminina, vai me faltar aquela sutileza, aquele jogo de cintura, eu vou ficar muito ferro e fogo. Então, a gente precisa ir do equilíbrio dessas duas energias. Uhum. Como que uma mãe solteira equilibra isso? Porque ela não tem um homem na vida dela, vamos dizer assim. Que também não é... É legal a gente falar isso também, não é uma regra, não tá certo ou errado. Só uma dica para as mães solteiras, porque elas não têm um companheiro, Ela certo? pode cuidar da criança, se ela não tem o pai da criança e arrumou um namorado, ela não pode pôr esse namorado como pai da criança. Ela pode sim falar, é um tio, né? É um pai do coração, Amigo como da eu tive. mamãe, sei Isso. lá. Mas não falar, substituir o pai. É importante ela colocar e dar o lugar para o pai da criança, mesmo que ela não goste, mesmo que seja algo dolorido para ela, porque a criança não tem culpa. Então ela tem que dar um lugar para essa criança, para o pai. Então ela tem que lembrar que existe um pai, essa criança precisa de saber para que a criança também não tenha conflitos quando crescer. Ela saber ali, não, eu tive meu pai, minha mãe, saber ali talvez a história, tem sempre os momentos certos de falar, acho que um psicólogo consegue ajudar nesses momentos certos, mas ela mesma vai ter que dar conta de fazer tudo. Só que quando a gente fala equilibrar o feminino com o masculino, se ela tem um companheiro, ela pode dividir essa responsabilidade. O que ela não pode é transferir a responsabilidade do pai para esse companheiro, porque ele não é pai da criança. Uhum. Então é isso, porque senão ele entra e desarmoniza todo o sistema familiar. O pai, ele tem que ter o lugar dele ali. Ah, mas é um relacionamento, aconteceu essa gravidez. Ou, ele batia muito em mim. Tá, mas naquele momento, era o pai da criança, né? Então, dá um lugar para ele como pai da criança e vai viver a vida, vai ter um relacionamento mais saudável e esse relacionamento pode ajudar, sim, com a parte masculina, tá? E aí é muito comum isso. Então, assim, muito Hoje comum. em dia tá mais ainda. As mulheres têm que dar conta de tudo. Né? Nós temos que dar conta de tudo o tempo todo, e aí isso faz com que, às vezes, não chegue uma energia masculina para ficar. Eu digo quem tá solteira. Às vezes chega muita mulher lá, vem, eu conheço alguém. A gente já tá falando de mãe solteira ainda ou solteira? Nossa, já mudei de assunto, né? Fiquei um pouco... Não, de mãe solteira é isso. Tá. Ela vai fazer, sim, os dois papéis, mas quando ela tiver um companheiro, ele pode ajudar nesse papel. O que ela não pode é fazer com que esse companheiro substitua o pai. E o que ela não pode fazer também é procurar um companheiro. Ele tem que aparecer. Ela pode estar aberta para ele. É. Ela só vai estar aberta quando ela se curar das dores que ela viveu com esse companheiro. Uhum. Né? Entender que o companheiro fez o melhor que podia, dar o lugar dele de pai do filho. Mas ele não tem convivência. Tudo bem, mas aquele filho tem o fulano de tal que é pai dele. E aí você não precisa de fazer o papel do pai.
acaba a mãe solteira fazendo o papel dos dois, né? Isso pode causar aí uma desarmonia para chegar um novo companheiro para ela. E pra criança também, que vai crescer um dia, ela vai entender as coisas misturadas. Exatamente. Vai falar assim, nossa, mas meu pai então não me quis, esse pai que quis, aí começa a entrar em conflito, sabe? Então, é uma situação bem delicada quando tem já uma criança que vai crescendo e quer saber um pouco mais. Tem que ter muito jogo de cintura para poder lidar com essa situação. Tá, fechamos o ponto agora da mãe Agora vamos solteira. para as mulheres solteiras. Mulheres solteiras. Essa é só para eu falar o porquê que às vezes não chega uma pessoa para ficar na vida dessa mulher solteira. Porque ela tá com a energia masculina tão ativa, porque ela tem que dar conta de tudo, que quando chega um homem, ele fala, opa, peraí, já tem uma energia masculina e eu não posso ficar. Ele sente, isso é o campo energético. E aí ele pega, vem, fica um pouquinho e vai embora. Então, eu recebo muito mulheres que têm que dar conta de tudo, mulheres que trabalham, que sustentam, que estudam, que cuidam de casa, que têm que dar conta de tudo, mas que quer muito um relacionamento, mas não tem espaço para chegar a um relacionamento. Tá, e esse cara chega, o que fazer? Deixar ele fazer as coisas? Não, não só isso. Ela tem que cuidar dessa energia dentro dela primeiro. Aí ela vai atrair uma pessoa que tem a energia masculina também equilibrada e que fica no relacionamento. Se ela não estiver preparada para esse relacionamento, ela vai atrair alguém que também não está preparado para um relacionamento, eles vão se encontrar e vão se afastar. E vai azedar. É isso. Porque a gente vai atrair aquilo que a gente está pronto para receber. Então, se você tem dores, se você não se curou de um término de um relacionamento, vai chegar alguém que também não se curou de um término de um relacionamento, vocês vão ficar juntos, mas talvez não vai dar certo. E isso tá aparecendo a rodo no seu consultório? Muito. Sério? Sério. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério, tá? Assim, a gente até dá uma risada e brinca, mas isso é muito sério. É triste, né? É triste. E no caso do inverso, do homem? O homem com a energia muito feminina também vai afastar a mulher. Vai, porque ela vai chegar perto energeticamente, tá? Você compreende isso? Energeticamente, a mulher chegou perto, começou a conversar com você, sua energia feminina é muito aflorada. Isso eu não tô falando de gestos, tá? De forma com que você pode ser extremamente masculino Bruto. por fora. Sim, só que a sua energia feminina por dentro, você está num momento muito sensível, onde a sua energia feminina está aflorada, a mulher chega e ela vai falar, já tem uma energia feminina aí, então eu não fico. Então, a gente precisa do equilíbrio das duas energias para captar e atrair alguém para ficar harmonicamente, né? Senão vão ter aqueles relacionamentos... eu tenho casos de papéis invertidos, né? Pô, é um sofrimento contínuo. E aí elas reclamam. Não tá o ciclo natural das coisas quando tá invertido assim. Né? Isso. Porque, assim, eu não vou falar que eu sou alfa, porque eu vou pagar de heterotop aqui. Mas, assim, eu sou esse cara que toma frente das coisas, sabe? Estraga um negócio, arruma, conserta um negócio, se vira pra pagar uma coisa, dá seus pulos, sou pai solteiro. Então, eu tenho essa parada de homem, assim, entendeu? Essa energia feminina em mim, ela não vibra alto. Que bom, que bom. É isso, é você fazer o seu papel, você pode deixar a mulher fazer também, mas que não seja em exagero. E eu posso dizer que também, além disso ser meu, eu vi meu pai fazendo essa vida toda, cuidando da minha mãe, entendeu? Sim. Meu pai para qualquer... Meu pai, eu chamo ele, eu brinco ele é o ser chatão, né? Porque ele é bem chato. Mas ele tá. Ele tá assistindo. Tá, dá nada. Mas ele para o mundo dele pra fazer as coisas pra minha mãe. Buscar um remédio, cuidar da minha mãe, arrumar as coisas em casa. Mais homens assim. Então, mas parece que o mundo hoje em dia tá assustando com homens assim. Entendeu? Aí ou você é firme e fala, pô, eu sou assim e não tô nem aí. Ou você cede e vai pro jeito que as coisas estão andando hoje em dia. Mas aí eu falo, né? Era a gente fazer a mudança que a gente quer pra gente. Porque se esperar todo mundo mudar, o mundo não vai mudar. Então, fazer aquilo que você acredita, sabe? Se você acredita que é assim, vai chegar um relacionamento pra você que vai ser bom dessa forma. Né? E esse lance que a gente tá conversando de homem com a energia mais feminina, de mulher com a energia mais masculina, as pessoas que chegam no seu consultório, elas estão sabendo ou elas não querem acreditar que tá daquele jeito? Algumas sabem. Algumas já leram alguma coisa, já viram alguma coisa. Eu acho que que eu não tô em desequilíbrio feminino e masculino e tal. Aí eu vou, né, faço todo lá nosso atendimento, eu sinto também a hora que eu vou aplicar as técnicas, e aí a gente consegue harmonizar e já equilibrar.
Tem gente que não tem noção do que é isso e não consegue compreender. Fala, não, mas aqui, Pri, eu sou super feminina, olha só, né? Aí eu falo, não é o jeito, não é a aparência. É aqui dentro, é algo interno que o nosso campo energético vai sentir. É disso que a gente fala. E é algo abstrato, mas que sente. Quem é sensível sente. E aí, algumas pessoas têm mais facilidade de compreender, outras não. Mas tem muitas técnicas que a gente consegue fazer essa harmonização, fazer esse equilíbrio, sabe? E deixar tudo mais leve. Isso é treinável, Priscila? Se você sentir, ser mais sensível, é treinável você sentir essa energia, essa coisa, ou não? É de gente, tem gente que é e tem gente que não é. Não, eu acho que a partir do momento que você começa a se propor, você sente mais. Então, assim, eu sempre fui muito sensível. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito mais sensível. Então, você começa a ter mais percepções, mais sensibilidades, e você consegue captar coisas com mais facilidade. Mas, assim, então, eu não sei se eu falaria um treino. Mas eu acho que à medida que você se propõe, se abre, sim, é possível você... Vai se tornando uma habilidade. Isso, você vai ficando mais habilidoso nisso e mais receptivo. Porque, às vezes, você já entrou num lugar que você saiu passando mal? Aí você, nossa, não tô legal e tudo. Hoje, você consegue... Se você começa a fazer isso, você fala, alguma coisa aqui que não tá me fazendo bem. Hoje em dia, eu consigo canalizar essa questão de energia. Isso, hoje em dia, eu sinto, porque além... Eu já passei por provas disso, né? Provações. E hoje também eu entro no modo manual e eu sinto aquilo. Hoje eu consigo canalizar e transformar pra uma coisa boa. Perfeito. Antes eu ia embora. Agora eu continuo no lugar... Muitas vezes eu fui embora de um lugar e passava mal, eu me sentia assim, cansada, desanimada. E só depois de 1, 2 dias que eu falava, gente, foi isso lá. Hoje isso já é mais fácil pra mim. Então eu entro num lugar, eu já percebi a energia ali pesada, eu já sei como me proteger. Eu já me protejo. E aí, se eu quero ficar ou preciso de ficar, eu fico. Se eu já posso sair ou não quero ficar, eu já vou embora. Então, eu já consigo... Já é natural para mim isso, mas porque hoje é o meu trabalho, né? Antes não era. Eu sentia... E aí, você imagina você trabalhar dentro de hospital, um lugar que tem muita energia de sofrimento, de morte, de perdas, de tristezas, né? E aí, ali é um ambiente que, energeticamente, suga muito. Então, você vai desenvolvendo isso para você conseguir até se proteger. Tá, quem me conhece sabe que eu tenho muito medo e pavor de hospital. Agora, até hoje eu não consegui identificar se é por causa dessa energia pesada ou por causa de outra coisa. Eu só não gosto de jeito nenhum. Até hoje eu não consegui descobrir. Pode ser que você seja muito sensível. Se você mesmo já estava falando de energia comigo, eu acredito que você tem uma sensibilidade. Ou pode ser que em algum momento você presenciou algum sofrimento relacionado ao hospital e você era pequeno e nem lembra. Entendeu? A gente não sabe o que aconteceu enquanto a nossa mãe estava grávida e o que, às vezes, a gente pequeno, bebê de colo, presenciou. Então, talvez pode vir algo junto daí também. Que tá, tipo, no subconsciente, você fala? No inconsciente, sim. Ah, interessante. Pode ser? Pode ser alguma coisa assim. Pode ser. E como que é a Priscila no consultório, nessa questão de entregar pra pessoa o que tá acontecendo? Você é, tipo, diretona assim? Ou você dá uma volta? Como é que é a Priscila, assim? Primeira coisa, eu vejo se aquela pessoa quer se curar recebendo as técnicas e só, ou se ela quer também conversas e se ela quer também que, às vezes, ali eu direciono. Porque eu respeito muito o que cada um quer. Porque cada um tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Se a pessoa quer, não, Pri, eu quero que você contribua assim comigo, nada de, não dou opinião, não dou conselho, né? Não é esse o meu intuito ali. Aí, às vezes eu preciso de mostrar para a pessoa que ela tá na vítima. Tá bom, o que aconteceu com ela foi triste, tá? Mas enquanto ela ficar na vítima, nada na vida dela vai fluir. Eu não falo assim. Aí eu dou assim uma rodeadinha, né? Mas para chegar lá, só que tem hora que eu preciso ser um pouquinho mais direta. Porque às vezes eu faço isso, eu percebo que a pessoa não entendeu. E aí a pessoa ainda continuou lá se colocando no papel de vítima. E aí eu tenho que, às vezes, direto falar, olha, esse papel de vítima você não vai conseguir se curar. Ah, mas eu já consegui, não é que isso, é que foi injusto comigo. Aí que a gente começa a conversar e à medida que conversa ali já acontece um monte de cura. Uhum. Tá? O lance mas eu sou bem delicada, eu não sou assim agressiva, diretona, não.
Sou direta, mas com delicadeza. Eu não sou, assim, agressiva, curta e grossa ali, não. Tá, é o Eu coice de sei. veludo. Você é o coice de veludo. Eu sei ali chegar e a gente Brincando. vai pegando, mas é mais ou menos isso É? mesmo. Tá. E ali, assim... Mas, geralmente, eles têm uma confiança muito grande, eles aceitam muito, muito bem. E eu faço muita pergunta, né? Por que você acha que isso está acontecendo? Aí, às vezes, eles mesmos respondem o que eu queria falar. Porque aí eu vou levando a pessoa a responder aquilo que ela já sabe que é. Vira um pequeno autoconhecimento. Porque é uma jornada de autoconhecimento, de autocura e autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito difícil de acontecer. Eu venho trabalhando isso aí já vai fazer 3 anos. E a gente vai trabalhar a vida inteira, né? Mas cada vez não vai ficando melhor? Pô, mas eu tenho 32, eu comecei bem velho com isso aí. Entendeu? Não. Eu deveria ter começado... Não, sério, eu deveria ter começado me questionar desse jeito mais cedo. Mas todos nós. Só que não era da nossa criação, não era tão comum essas sensibilidades. Vamos lá, faz o que tem que fazer, vamos e pronto, levanta e vai, não era? Eu lembro de uma época da minha vida que eu era 100% corajoso. Eu era o cara, vamos dizer assim, mesmo não sendo porra nenhuma. Tipo, vai dar tudo certo, tudo acontece e eu dou um jeito, sabe? Tipo, depois você vai ficando um pouco mais... aí você começa a ficar mais cauteloso, mais né? cauteloso, Fala assim, ó, sim, eu posso tudo, mas vamos com calma, né? A época da adolescência você acha que você pode tudo. E acha que a gente sabe tudo, né? Eu também não me culpo, não. Sim. Eu tô falando assim, poderia ser um pouquinho mais cedo esse lance do autoconhecimento, sabe? Porque ele muda a pessoa. Mas são as maturidades, são as suas fases. Talvez você tinha que ter vivido a fase do Lineker lá naquela época. Daquele jeito, pra você ser quem você é hoje. Tudo é por um motivo. Tudo vai acontecendo por um motivo. É meio clichê falar isso, mas é verdade. Eu falo que nada é por acaso. Eu falo, nada é por acaso. Então, era pra ser assim. E você fez o seu melhor naquela época e tá tudo bem. Esse lance do nada ser por acaso é muito doido. Porque já aconteceu algumas coisas comigo assim, meio esquisita, até de explicar. Já aconteceu com você de alguém chegar, você tá, sei lá, numa loja de roupa, um exemplo. Alguém chegar, trocar uma ideia com você do nada, você nunca conheceu a pessoa, e aí mudou o seu dia, mudou o seu ano, sei lá, daquilo. Sim. E dá até vontade Do de você ir nada, na né? câmera da loja e falar pra pessoa, alguém conversou comigo? Porque tem hora que chega alguém na sua vida, conversa e vai embora, e você fala, caramba, tipo, Deus ou sei lá, o universo me enviou essa pessoa pra me dar uma ajuda ali E olha, né? E foi, sair. né? E você teve essa percepção, assim como você é na vida de várias pessoas. Às vezes, um dia que você foi e fez um agradecimento diferente para quem veio te entregar uma comida, né? E para aquela pessoa aquilo mudou o dia dela. Então, sim, tem essas coisas por acaso. Eu até uso esse exemplo sempre, assim. Eu comecei a ser muito grato por tudo e olhar no olho das pessoas, e agradecer as coisas e desejar um bom dia e tal. Eu comecei a fazer isso... O primeiro lugar foi o supermercado. Eu comecei a desejar um ótimo dia para a pessoa do caixa. Pô, eles te olham de um jeito. É muito louco isso aí, porque você só falou assim, tenha um ótimo dia. Ou te desejo um ótimo trabalho tal. A pessoa fica encantada. Fica. E deveria ser super normal. Isso. Sim. E assim como eu amo receber comida, eu peço muito, né? Comida, quando vem um bilhete. Vem uma frase e eu falo, gente, como que essa pessoa depositou amor nessa refeição que eu vou comer agora? Porque a pessoa escreve com a letra dela, tira aquele tempo, é 1 segundo, às vezes é assim, bom apetite, ou que seu dia seja. E eu falava muito disso quando eu fazia gestão. Gente, é um bom dia, é uma gentileza. É você olhar no olho e ouvir um paciente no momento de dor dele. Às vezes ele não quer nem um remédio, ele só quer ser ouvido, né? E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. E eu falava assim, para isso a gente não precisa de dinheiro. A gente pode escrever um bilhetinho lá para cada paciente que está internado. Num dia de Natal, que ninguém quer estar no hospital, um dia de Natal internado, e colocar lá, estamos torcendo para a sua recuperação. Você vai conseguir, né? Feliz Natal, ou que seja outras datas. Isso muda o dia de uma pessoa, né? Não é possível que não toque o coração de um ser humano. E eu digo que sou muito grato pelo que eu faço, porque assim, eu brinco que eu já vivi N histórias, né? De tanta gente que já veio aqui contar as histórias. Eu entro na história da pessoa, e eu sou muito grato pelo que eu faço. Porque a pessoa vem aqui, ela se abre, ela conversa, ela fala da vida dela.
Sabe, é tipo um leve desabafo. Aham. E é mesmo, sabe? Eu acho que é quase uma terapia das duas partes, né? Porque falar um pouco assim, às vezes nem sempre a gente teve essa oportunidade, né? De falar tanta coisa. E estar aqui, assim, é uma oportunidade disso, né? De ter essa troca, trocar essa energia, trocar sobre as nossas coisas, né? Os nossos conhecimentos. Então, isso é muito bom mesmo. Muito interessante. Também deve aparecer muito lá no seu consultório a questão de problemas paternos, né? Maternos. Família. Sim. A família, ela é uma coisa abençoada que a gente tem que tomar cuidado também ao mesmo tempo. Tem. Assim, quando a gente fala no mundo constelação familiar, né? A gente vê ali, estuda que a base de tudo é o pai e mãe. Então, vamos pensar que nossa primeira relação primeiro foi com a mãe. Relação ali de estar 9 meses e tudo, e o nosso primeiro vínculo afetivo. E aí vem o pai também. Então, toda a base do nosso sucesso como pessoa vem de pai e mãe. E aí, se você não tem um bom relacionamento, e quando eu falo bom relacionamento, não é convivência, é respeito de entender que cada um deles fizeram o melhor que pôde, que eles te deram a vida, que é o nosso bem maior, e isso não tem que a gente fazer para retribuir. E aí, isso vai impactar no nosso financeiro, no dinheiro que fica na nossa vida, no nosso relacionamento e em tudo. Porque eu até brinco, né, gente? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, como é que tá isso daí quando o dinheiro não tá ficando? Como é que tá quando você não consegue ficar num relacionamento? São coisas que vieram do nosso sistema familiar com os nossos pais. Por maldade deles? Nunca. Você pode ter a melhor relação da vida com seu pai, mas talvez ali em algum momento te faltou algo. E seu pai nem sabe, nem você. Às vezes um dia que você ficou no berço chorando para sua mãe te pegar, mas ela só tinha que olhar o feijão que estava cozinhando e já ia voltar para te pegar. Ali, às vezes, ficou um gatilho de um abandono. Então, são coisas muito sutis. Um trauma que a sua mãe sofreu enquanto você estava na barriga dela. Uma separação de pais. Ou um conflito que às vezes não tinha nem nada a ver com os pais, mas que os pais sofreram. E ali o filho, por esse... Tipo, os pais carregam um conflito pais, que era um dos avós. Isso. E aí vem vindo de toda a nossa ancestralidade. Só que às vezes, ali também, só já direto com os nossos pais, dali a gente já traz muita coisa. O filho, por esse amor inconsciente e a certeza de que a vida veio dos meus pais e eles me deram o bem maior e eu nunca vou conseguir retribuir isso, nesse momento ele tenta salvar os pais. E aí ele é capaz de tudo para salvar os pais inconscientemente. Uhum. E aí isso pode trazer conflito, porque muitas vezes nós filhos ficamos no lugar de pai do nosso pai, mãe da nossa mãe, e essa inversão de papéis vai atingir toda a nossa vida. Por exemplo, dinheiro. Isso aconteceu com você. Isso aconteceu comigo. Eu consegui ressignificar muito na parte profissional. Eu fui fazendo e fui crescendo e eu consegui canalizar toda a minha energia nisso. Mas em relacionamento eu fui deixando. Porque eu sentia a necessidade de cuidar dos meus pais. E aí eu já tinha, então, um espaço preenchido na minha vida, né? E aí, isso foi difícil eu me abrir para relacionamento. Muito difícil, porque, peraí, eles já tem aqui, 2 filhos aqui, né? Vou cuidar de mais um, talvez. Isso, assim. Vou ter mais um relacionamento aqui, né? Uhum. E aí, eu vou dar um exemplo, assim, da nossa relação com mãe. A forma com que a gente trata a mãe é a forma que o dinheiro vai tratar a gente. Se a gente fica, minha mãe não dá conta disso, tadinha da minha mãe, mas isso com a minha mãe, o dinheiro vai olhar para você e vai falar assim, tadinho dele, não vou ficar na mão dele não, nossa, ele não dá conta, nossa, isso. Se você consegue ver a força que a sua mãe tem, a força que de tudo que ela já passou para você estar aqui hoje ela pode ser uma idosa, mas ela é mais forte que a gente ajudar como filho, aí o dinheiro flui muito melhor. Mas para ele ficar, nós temos que ter uma boa relação com o pai. Porque o pai é quem impulsiona, o pai é quem dá criatividade, ele que nos ensine para a vida. E aí, para esse dinheiro, então, render e ficar aqui, tem que ter essa força do pai. Por isso que é muito importante a junção da boa relação com os dois. Uhum. Mas, assim, é tudo. A maioria dos conflitos vem do nosso sistema familiar. Então, aí, quando a gente começa a falar da ancestralidade...
Aí vem vindo lá. Às vezes você ganha muito bem, mas ganha muito bem, mas o dinheiro nunca sobra, sempre tem alguma coisa. Ou tá vazio. Às vezes lá tem lealdade no seu sistema de alguém que um dia não foi tão próspero. Aí é como se você desse uma olhadinha assim para trás, falasse: "Ah, vou fazer igual ele, né, para eu não fazer diferente, tadinho, eu não vou fazer diferente". Só que você nem conheceu esse ser. Mas pra gente estar aqui hoje, tem células e tem genes, tem tudo de toda a nossa ancestralidade. Então, teve gente que morreu, gente que matou, gente que sofreu, gente que foi feliz, gente que foi rico, gente que foi pobre, gente que foi escravo, gente que foi de tudo que é jeito. Então, nós carregamos isso no nosso HD aqui em cima. E aí, quando isso a gente resolve ter lealdade com algum deles, é onde, às vezes, a nossa vida não vai fluir em alguma situação. Tá, como a gente quebra isso? Fazendo uma constelação familiar. Fazendo uma constelação. Não é assim, mas a constelação familiar, ela vai trazer para nós um diagnóstico. Quando a gente coloca a constelação familiar, ali a gente faz um diagnóstico. E aí, se a pessoa quiser, a gente faz movimentos para cura. Mas aí a pessoa tem que querer, às vezes ela não quer. Uhum. Então aí... Porque vai tocar em coisas ali duras. E aí você vai constelar comigo. Você está constelando ali sua família, todo mundo vai receber movimento. Você vai chegar lá, às vezes seu pai teve um movimento diferente, a sua mãe movimenta com todo mundo. Mas eu só posso constelar você que está lá. E aí a gente faz esse diagnóstico e eu te pergunto, você quer mudar isso? Aí você fala, não, Pri, eu quero. Aí a gente faz algumas frases que são de comando para a gente poder conseguir fazer essa mudança. E aí a gente espera. A constelação ela reverbera até 2 anos. Até 2 anos aquela cura pode acontecer, ou não. Porque vai acontecer só até onde o Lineker está pronto. Se for muito pesado para você, se for muito difícil, vai indo aos poucos. Então, eu tenho pessoas que já constelaram o mesmo tema 5 vezes. Como eu tenho pessoas que constelou uma vez e em uma semana estava resolvida a situação. Eu tenho coisas minhas que eu já constelei umas 8 vezes e não aconteceu. Mas evoluíram. Evoluíram. Sempre dá um passinho, sempre dá um passo. Tá. Você se sente mais livre naquilo, você se sente mais forte para resolver, você percebe que teve ali uma aproximação familiar. Então, sempre tem algum benefício vai trazer. Uhum. E só de mudar, então, essa consciência já traz cura para você. E o pessoal te pergunta, e o pessoal vem muito com você, essa questão financeira também? Vem. Que os pais prejudicam nessa questão financeira? Não, às vezes a pessoa só vem falando assim, tô com dificuldade financeira, eu não sei o que acontece, eu trabalho muito e tal. Aí a gente vai sentir. Às vezes pode ser alguma coisa do sistema. Às vezes é só ali energias que estão bloqueando mesmo. Crenças limitantes que bloqueiam. Sabe aquilo que a gente escutou desde pequeno? Nossa, quem tem muito dinheiro é arrogante. Se tiver muito dinheiro, o dinheiro é sujo. Não é humilde e tal. Tendo dinheiro não é humilde. Isso fica inconscientemente. E aí muita gente não se permite ser próspero por conta dessas crenças que ouviu um dia, dos pais, dos amigos, dos avós, de alguém. Isso te trava e você não vai para frente. Isso trava o seu fluxo financeiro. Uhum. Aí a gente consegue fazer uma limpeza energética disso, tá? Isso é muito interessante. É muito interessante. E tem a questão também de travar com os pais e não conseguir um relacionamento mais para frente. Sim, tem. Isso impacta demais, né? Impacta, porque às vezes você viu algumas questões ali que você se bloqueia e fala, eu não quero dessa forma. Então, assim, muitas coisas que acontecem ali numa relação, se é o pai que está fazendo, muitas coisas a filha vai receber no casamento dela, entende? Por lealdade ao que a mãe está recebendo. Se é o contrário, muitas vezes o filho vai receber ali no relacionamento dele, porque é uma lealdade ali com o pai ou naquela relação. Então, a gente tende a copiar um pouco de coisas inconscientemente. Pode notar, às vezes depois você faz uma análise e começa a perceber o tanto de coisa que às vezes você faz parecido com seu pai ou da sua mãe. Vai ter de coisas boas e umas coisinhas também que a gente nem gosta que eles fazem e que a gente às vezes percebe a gente fazendo um pouquinho. Uhum. Tem que sempre estar prestando atenção. Sempre prestar atenção. Aí você vai se policiando e vai se curando. Uhum. Né? Aí você mesmo consegue fazendo isso. A constelação vem, faz um diagnóstico, te ajuda no inicial e depois você consegue ir mantendo ou ir transformando. E aí tem outras técnicas que ajudam também. Porque eu falo que quando constela, não é bom você constelar o mesmo tema antes de 3 meses. Espera dar um movimento, porque a constelação vai trazer um movimento. E aí, às vezes, as pessoas ficam naquela ansiedade querendo que aconteça no dia seguinte, mas é uma coisa de uma vida.
não vai se resolver, né? Logo. De uma ancestralidade, né? Aham. Então, tem toda uma energia aí envolvida. Esse lance parental aí, ele é bem... forte. Ele é bem forte. Eu também já me peguei várias vezes fazendo coisas, minha mãe e meu pai, que eu não gostava. Eu falei, pô, tô fazendo igual eles, velho. Aí, tá vendo? Aham. E aí, assim, quando eu falo da boa relação, é você entender que eles deram o que eles também receberam. Às vezes No eu final é tudo querendo proteger, Priscila? É tudo, no final, por mais que a gente não goste de algumas atitudes dos nossos pais, é tudo proteção? Às vezes não, às vezes é lealdade. Vou fazer igual, então, para eu ser igual a ele, para eu não fugir aqui do sistema. Mas sim, tem também as proteções. Mas muito é lealdade. Vou fazer igual para eu me sentir parte do sistema da família. Porque se eu fizer diferente, eles podem me expulsar. É mais ou menos assim, mas não é expulso. Por isso que quando a gente faz o movimento de constelação, uma das frases que a gente fala eu vou fazer um pouco diferente. É só um pouco diferente. Né? Mas me liberem para que eu faça um pouco diferente do que vocês fizeram. Uhum. Isso já muda a rota, no caso. Isso. Aí eles já permitem e você já vai mais livre. É muita coisa, né? Esse negócio parental é muito interessante mesmo. Muito Dá pra forte. gente abordar várias coisas. Dá. Um dia a gente pode fazer um podcast disso. E quando os pais... E quando o pai, no caso, foi embora? A piadinha do cigarro. Ele foi comprar cigarro e não voltou. Uhum. A vida dessa pessoa só vai pra frente quando ela perdoar o pai? Não, Perdoar a si mesmo? O que você acredita sobre isso? não é bem perdoar. É quando ela entender que o pai fez o que ele deu conta. Então, ele vai arcar com as consequências dele no sistema. Vai ter consequências de toda escolha, vai ter uma consequência na nossa vida. Isso é real. Mas a pessoa, a hora que ela enxerga esse pai, dá o lugar para ele de pai, e aí ela pode constelar dizendo a dor que ela sentiu. Eu sinto muito por tudo que eu senti. Foi muito difícil para mim. Eu me senti abandonada. E aí a gente tem algumas frases específicas e isso vai trazendo uma cura. Portanto, quando você faz com pessoas, a emoção é muito forte. Mas com bonecos também. A pessoa sente ali e aí é muito comum choros. É muito comum, então é muito forte. Eu nem saio constelando qualquer pessoa. Primeiro eu sinto se a pessoa está preparada para constelar. Às vezes eu indico outras terapias até a pessoa se fortalecer e estar aberta para constelação. Uhum. Mas aí, nesse caso, ela dá um lugar para o pai dela, reconhece que ele fez o melhor que podia, mas ela não vai ter a convivência. E ela entrega para ele ficar com as consequências dele. E aí ela tá a gente livre, pode vamos acolher, dizer assim. Aí a gente pode acolher aquela criança interior que ficou tão ferida e machucada. Que todos nós temos a nossa criança interior. E aí, se ela não estiver bem cuidadinha, bem amada ali dentro, ela traz um monte de conflito também pra gente. É a hora que a gente fica impulsivo, Medo. grita, chora. Chora, é quase uma birra se a gente olhar. A hora Quase que você, não é uma birra. A hora que você sente muito medo, quem sente medo é a criança. O adulto está ali para enfrentar todos os desafios. Então, o medo é da criança. E quando você começa a ter essas consciências, você começa a se policiar e aí dá para a gente curar essa criança também interna, que foi tão ferida e que em algum momento ali se sentiu abandonada, rejeitada, não amada, e a gente acolhe ela. Acolhe ela e faz ela seguir. Certo? Seguir. Porque a gente precisa ter coragem, a gente Isso. precisa ter força para enfrentar as coisas. E Deus aí, não dá essa coragem pra gente. É. Ele fala, seja forte e corajoso. Isso. Mas ajeita o seu jeito, faz do seu jeito aí e vai, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos bem isso. É, bem isso. O lance da criança interior é muito real. É uma das constelações mais bonitas que eu acho com pessoas. É quando você acolhe as crianças interior. Não tem uma criança interior que é 100% resolvida. Então, quando você acolhe aquela criança, é de muita emoção. E aí a vida da pessoa muda, sabe? Uhum. Porque aí, a partir daquele momento, ela já não precisa mais ali do pai e da mãe. Nós, adultos, cuidamos dela. Uhum. E aí, aquelas carências, ela não precisa mais de sentir. Ela começou a andar sozinha. Eu sou filho único, eu sofri com isso até um certo tempo, assim. Uhum. Meus pais tentavam me proteger de todo jeito. E quando eu fui andar sozinho, eu tava muito despreparado. Minha criança interior, sabe? Mas aí eu comecei o autoconhecimento que a gente tava conversando. Eu comecei a ter isso e eu comecei a conversar comigo mesmo. Entendi. E eu fui melhorando com o tempo. Que bom, né? Sabe? Você mesmo foi conseguindo trabalhar isso com você. Uhum.
Eu também fui muito protegida, porque eu tinha só um irmão. Aí morre um, eles não deixavam eu fazer nada, né? De medo de perder a outra também. E aí é sufocante, né? Ser filho único, não é fácil. Não é fácil. É. Eu imagino que cada pessoa tem o seu problema. Uhum. Tem gente que a criança tem o problema dela porque tem muito irmão. Tadinho, tá lá jogado. Então, cada um tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim, Sim. né? Sim. Ô, Pri, foi muito legal bater esse papo com você aqui hoje, velho. Gostei. Faltou conversar alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, Um pouquinho né? de tudo, foi bem intenso. Foi, né? Bem legal mesmo, de verdade. Ah, que bom. Foi uma fico terapia feliz. pra mim isso aqui. Ai, Espero que que bom. seja uma terapia pra vocês de casa aí também. Eu também gostei muito, agradeço o convite, foi maravilhoso e passar um pouquinho desse universo que me traz aí equilíbrio, bem-estar e me deixou ter uma vida um pouquinho mais leve e equilibrada, é algo que eu desejo para todo mundo, né? Então, experimentem que vale a pena. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Você já me desculpa qualquer coisa se eu fiz alguma pergunta boba, alguma coisa assim. Não, imagina. Porque são dúvidas minhas, eu também preciso trazer o público pra perto, dúvidas deles também que eu imagino que eles tenham. Então, volte sempre, tá? Obrigada. Espero que tenhamos a segunda gravação, live e tudo mais. Vamos ter. Mas não, suas perguntas foram super coerentes, perguntas de clientes mesmo, perguntas de pessoas que talvez nunca foram, e você tem uma sensibilidade muito grande. Então, assim, cuide da sua energia mesmo, porque tem muita coisa aí pra você trabalhar também. De bom, acho que tem energias aí de cura também para você ajudar no universo. Nossa, bem legal. Obrigado, tá? Obrigada, Volte sempre. tá? Câmera aberta, produção. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Comentem aqui nesse vídeo, compartilhem. E se vocês gostaram da Pri, da Priscila, o trabalho dela e tudo mais, o Instagram dela tá na descrição. Tá bom, galera? Um beijo. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau.